Bom dia a todos. Quero dizer que estou até emocionado por estar com vocês, com todos os irmãos queridos, que ansiei muito por esse momento. O Senhor ansiava por fazer a Páscoa com os discípulos, eu ansiava muito estar com vocês. E quero agradecer as orações, o apoio e esse carinho por ter me recebido. E esse privilégio de poder dividir um pouco o que Deus tem feito na minha vida com vocês. Eu sei que não é hábito, não é costume, principalmente alguém de fora, de outro país, vir falar, dividir com os irmãos. Isso me deixa com o coração muito quebrantado diante de Deus e devedor para com os irmãos. Devedor porque eu conheci a igreja através do site, que por sinal já está no ar. E aprendi muito e ainda estou aprendendo muitas coisas das matérias que são colocadas no site. Então, isso me aproxima de vocês, isso me deixa muito feliz e alegre. Eu quero agradecer ao Carlos, à Wanda, aos irmãos que têm me recebido assim de uma maneira fantástica. Isso é muito bom. Essa manhã eu vou querer ser breve. Eu sempre falo isso, vou querer ser breve, depois vocês vão ver o horário, né? Falamos na quarta-feira, falamos ontem com jovens, falei ontem com os homens, e o que me espanta e o que me impressiona é que ninguém fugiu. Todos estão aqui novamente, não é? Ou eles não entenderam nada, ou eles estão usando de muita misericórdia, o que eu acredito, não é? Então, muito obrigado por isso. Como os irmãos têm ouvido, alguns, o Brasil passa por crise. Eu sei que para vocês pode ser novidade, mas desde quando eu era pequenininho, sempre foi assim e vai continuar sempre assim. Não tem problema, não se preocupe. O brasileiro não leva muito a sério as coisas, como o português, como o europeu leva a vida na política. A gente faz aquele barulho na rua, sai na televisão, depois, já filmou? Vai para a televisão? Tá, então vamos para casa, vamos assistir o jogo. O brasileiro é mais sossegado. Mas falando em crise, isso me arremete às crises que podemos ter na vida e os percalços, as novidades que surgem. E a pergunta mais crucial que a gente faz é: será que um crente pode ter crise de fé? Ele vem à igreja, ele conhece as doutrinas, ele participa da comunhão com os irmãos, mas de repente pode haver uma crise de fé. E há momentos que acreditar fica difícil. Talvez uma situação adversa, talvez um desemprego, algo que você esperava que acontecesse e estava orando tanto para que ocorresse. Parece que Deus não te ouve. Parece que você pediu pão, Deus te deu pedra. Você imagina e interpreta dessa forma. E você fica decepcionado com Deus. Há quem fique até irritado com Deus. Puxa, mas eu faço tudo direitinho. Eu compareço, eu me dedico e parece que Deus me deixa nessa situação. Há aqueles momentos que você olha para o lado e tem aquelas crises, você fala, não aguento mais. Vamos olhar na Bíblia e descobrir um personagem que é muito parecido com nós. Vamos abrir no Evangelho de João, no capítulo 20. Vamos destacar um fato muito conhecido, talvez um dos fatos mais conhecidos da igreja, ou da história, que é sobre o crente Tomé. O crente que teve dificuldade para crer. O crente que teve uma crise de fé. E eu já coloquei uma vez num estudo que nós acreditamos, mas crer é um pouco além de acreditar. Crer é mais do que acreditar. Acreditar, todo mundo acredita. Você acredita na Bíblia? Acredito. Mas você cumpre, você obedece o que está escrito na Bíblia? Bom, aí tem que crer. É como assim? A diferença é a seguinte. Vocês já viram
equilibrista de bicicleta, andando num cabo de aço na ponta de um edifício até a ponta de outro edifício? Conhece a história? Conhece? Você acredita que ele atravessa em cima daquele cabo de aço com a bicicleta? Você, claro que acredito. O cara treinou para isso, ele faz isso há muito tempo. No circo tem isso, não é? Aí você olha e fala, puxa, olha, ele foi direitinho, não caiu. Você fica até decepcionado, puxa, não caiu. Ah. Né? Não teve graça, né? Mas ele foi, você acreditou. Se você ficou assistindo é porque você acreditava que ele conseguiria. Ok? Porém, o crer é você, você acredita que eu consigo? Sim. Então sobe agora na minha boleia e vamos junto. Aí você olha para baixo, olha o cabo, olha aquelas perninhas finas do ciclista. Você fala, isso é crer. Acreditar é uma coisa. Crer é além. É o que nós vamos ver nesse texto. João 20, 24. Ora, Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando veio Jesus. Disseram-lhe, pois, os outros discípulos, vimos o Senhor. Mas ele disse-lhes, se eu não vir o sinal dos cravos em suas mãos, e não puser o meu dedo no lugar dos cravos, e não puser a minha mão no seu lado, de maneira nenhuma o crerei. 8 dias depois, estavam outra vez os seus discípulos dentro, e com eles Tomé. Chegou Jesus, estando as portas fechadas, e apresentou-se no meio dele, e disse, paz seja convosco. Depois disse a Tomé, põe aqui o teu dedo, vê as minhas mãos, chega a tua mão e põe no meu lado. Não sejas incrédulo, mas crente. Verso 28 é a confissão de Tomé com esse encontro com o Senhor. Respondeu Tomé e disse-lhes, Senhor meu e Deus meu. Disse-lhe Jesus, porque me viste, Tomé, creste? Bem-aventurados os que não viram e creram. Louvado seja o Senhor pela sua palavra. Possamos adorar ao Senhor através das Escrituras. Aprender a adorar ao Senhor, não na festa, com músicas, mas nas Escrituras. Quanta coisa podemos aprender. Este capítulo, rico, e este episódio começa no verso 19, que diz, chegada, pois, a tarde daquele dia, o dia da ressurreição, o primeiro dia da semana, e cerradas as portas onde os discípulos, com medo dos judeus, se tinham ajuntado. Chegou Jesus, pôs-se no meio e disse-lhes, paz seja convosco. E dizendo isto, mostrou-lhe as suas mãos, o lado, de sorte que os discípulos se alegraram vendo o Senhor. Vocês percebem a situação deste grupo de crentes? Poucos. E grupo de crente normalmente é poucos, são poucos. Não pense você que são multidões que vão seguindo ao Mestre. São poucos. Até no Antigo Testamento, o povo terreno do Senhor Jesus é o remanescente fiel. São poucos. Multidões seguem, poucos ficam. Eles estão com as portas cerradas, trancadas. Muitas vezes nós estamos com o coração trancado e cerrado, por medo, desconfiança. E os discípulos estavam nesta situação. O Senhor tinha sido morto, havia o rumor de que ele havia ressuscitado, era o primeiro dia da semana. Os discípulos pensavam, puxa, já pegaram o mestre e agora vão pegar os seus discípulos. Vamos o buscar. Por isso eles estavam trancados com medo dos judeus. Os judeus, no caso, é a liderança religiosa. Muitas vezes nos trancamos e nos fechamos por medo, por insegurança, por não conhecer os planos de Deus para a nossa vida. Aí nos acuamos e ficamos passivos, quietos. Fica quieto que daqui a pouco passa e a gente se mistura no meio do povo.
Mas a presença do Senhor é que muda todo o quadro. E ele vem e transmite aquilo que é de maior necessidade para o homem. Ele aparece no meio, as portas trancadas, corpo glorificado, aparece. Imagine o susto, né? Paz seja convosco. O que mais as pessoas precisam hoje é de paz. Não precisamos de dinheiro. Não precisamos de grandes riquezas. Não precisamos de grandes conhecimentos e descobertas. O que precisamos é de paz. E esta paz que o Senhor apresenta a este grupo de discípulos, e que o texto diz que eles se alegraram vendo o Senhor e recebendo esta paz. E o Senhor ainda mostra as mãos, o lado. Imagine você trancado numa sala, depois dos fatos ocorridos, da tragédia acontecida. O Senhor aparece ressurreto. Imagina o susto que eles levaram. Apesar que discípulos do Senhor Jesus já levavam muito susto, eles já estavam até acostumados. Já viram Jesus andando pelas águas, já viram Jesus transfigurados, mas um sustinho a mais, um sustinho a menos. Ah, Senhor, onde estavas? Mas eles tinham dificuldades em acreditar na ressurreição do Senhor. Nós acreditamos, sim, mas nós vamos até certa página. Acreditamos até a página 10. Alguns vão até a página 20. Entendem? Quando o Senhor mostra as evidências da sua morte e da sua ressurreição, era porque os discípulos estavam com dificuldade para crer. E com isso, eles se alegravam. Mas que paz é esta que ele transmite? Que paz é essa que nós precisamos? Romanos capítulo 5 é um texto clássico, conhecido, onde que fala sobre esta paz que o Senhor conquistou para nós. Tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo. E há outros textos. Justificados, pois. A morte do Senhor foi para pagar os nossos pecados, para comprar a sua igreja com seu sangue, mas a sua ressurreição foi para nos declarar justo. O sacrifício foi aceito. Agora, o homem que vivia em rebelião com Deus, Deus fez a paz com o homem. E o Senhor Jesus veio transmitir esta paz a este grupo. Se você crê no que Jesus fez na cruz, por você, se você crê na ressurreição, Ele o declara justo. Você não está mais em rebelião com Deus. E Ele te dá a paz. E o seu coração sossega e se alegra, porque você tem um Deus forte contigo. Se Deus te perdoou, e você é um ser repugnante, um ser danado, que cai, levanta, se perdoe a si mesmo, então, porque Deus já te perdoou. E isso é o mais importante. Receba a sua paz. Creia nisto. Caminhando um pouco para entender a reação de Tomé, os obstáculos que ele teve. Este acontecido, no primeiro dia da semana, após a ressurreição, está lá um grupo de discípulos, todos reunidos, o Senhor aparece, declara a paz, mostra a evidência da sua ressurreição. Tomé não está presente. Um crente fora do grupo de crentes. É uma coisa um pouco incompreensível. Porém, o texto diz que 8 dias depois, no verso 26, ou seja, uma semana, um homem que está longe da igreja, um homem que está longe do seu grupo de crentes, passa mais uma semana inteira na amargura, no desespero, sem esperança, sem perspectiva de vida, sem sentido algum no que faz, por simplesmente
não estar presente com os irmãos. Deixamos bênçãos, perdemos paz, perdemos muitas coisas quando não estamos reunidos com o povo de Deus. Alguns obstáculos da fé que Tomé teve que enfrentar. O primeiro obstáculo que nós podemos perceber aqui, e eu quero trazer aquilo que falamos ontem na reunião dos homens. O seu primeiro obstáculo foi o seu temperamento. Tomé, olhando alguns textos bíblicos, nos mostram que ele era uma pessoa desconfiada, uma pessoa meditativa, reflexiva, melancólica. E isso atrapalhou, isso dificultou ele estar junto com o grupo. Esta atitude dele é que mostra e revela alguns dos obstáculos para crer. Aqui no mesmo Evangelho de João, no capítulo 11, quando Lázaro faleceu, capítulo 11, no verso 16, aparece Tomé novamente. Disse, pois, Tomé, o chamado Dídimo. O que é Dídimo? Me lembre no final da mensagem, se eu não esquecer, vocês me lembram o que é o Dídimo. Não é dízimo, hein? É Dídimo. Chamado Dídimo, vamos nós também para morrermos com ele? Ou seja, chamaram Jesus porque Lázaro estava padecendo. Os discípulos ficaram, vamos, não vamos, vamos, não vamos. Jesus, calma, espera. E quando Jesus declara, vamos, aí aparece aqui a figura, né, o lado melancólico, desconfiado, triste deste homem. E vamos lá para morrer com ele também, né? Porque estão querendo pegar o mestre, nós estamos juntos, quer dizer, gente, ó, se preparem, viu? Já faz o testamento aí, porque não tem jeito, né? Jesus aqui. Os discípulos eram assim. Logo, nós também temos muito de cada um deles. Alguns mais desconfiados, outros mais empolgados, como Pedro, outros... E assim estamos, nós ali. Muito bem. Este é o primeiro obstáculo da fé, o seu temperamento. Agora, quando nós permitimos que os nossos temperamentos fiquem no controle da situação, aí vamos para o campo da incredulidade, irracionalidade. O resultado é que nós precisamos controlar, ter o nosso ânimo controlado. E não o nosso ânimo nos controlar. Percebe? Existem outros temperamentos que o do Tomé é esse, já denunciamos e pedimos desculpa a Tomé, não é? Ele era melancólico, mas também tem o sanguíneo, que era o caso de Pedro. Uma pessoa eufórica, otimista, empolgada, ele também tem que aprender a trabalhar esta área e equilibrar, e não ceder tanto a este ímpeto. Tem aquele fleumático, típico inglês, britânico, alguém mais calmo, distante, meio indiferente, frio, calculista, não se abala com nada, não é? Esse também tem que aprender a ter ânimo e não se deixar se abater, mergulhar nas suas reflexões. E por último, nós temos o colérico, né? O enérgico. Paulo era um deles, né? Ele é líder, ele é organizado, e aí vai ele, todo agitado. Ele sempre querendo criar algo, um fato novo. Tem que aprender a ser mais tolerante, a ser mais ouvinte, porque o colérico, ele é líder, ele vai à frente. Esse foi o primeiro obstáculo para crer. Conhecer o seu temperamento, para poder ter o equilíbrio. O segundo obstáculo para crer, e foi o problema maior de Tomé, foi o estresse. Um estresse emocional. Todos os discípulos e aqueles que criam no Senhor Jesus colocavam tanta esperança e expectativa de que o Senhor Jesus iria remir a Israel. Este era o assunto dos discípulos em Emaús. Poxa, a gente tinha tanta esperança que ele ia nos remir,
do Império Romano, ia trazer o reino para nós. Ele mesmo anunciou isso, estávamos confiantes, preparando para isso, e não aconteceu. Este estresse, e depois acompanhado pela perseguição, pela crucificação, levou a um desgaste emocional do crente Tomé, que fazia parte do grupo. Não é? Este estresse emocional, nós estamos também sujeitos a sofrer. Quando, de repente, criamos grandes expectativas numa situação, mas parece que Deus tem outros planos. E nós não queremos admitir a vontade de Deus interferindo naquilo que nós já determinamos. E isso causa um estresse. Você ora de um jeito, Deus responde de outro. Você ora de um jeito, Deus responde do outro. Precisamos estar em sintonia com a vontade de Deus. Muito bem. O temperamento de Tomé o levou a um esgotamento. Da empolgação à decepção. Talvez você já tenha passado por uma experiência dessa. Talvez um noivado, você se empolgou tanto. Eu sei que provavelmente aqui ninguém foi abandonado no altar, né? Mas este é um trauma. Ou outra expectativa de uma promoção numa empresa, e você já contava com aquela promoção e aquilo não ocorreu, e você fica muito deprimido, e você começa a se afastar de tudo e de todos. Porque você se sente um fracassado, você se sente um rejeitado, você se sente um esquecido. O caso de Tomé foi parecido com isso. O texto diz exatamente o que nós lemos, que os discípulos foram relatar a ele. Sabe quem veio jantar ontem à noite com a gente? Ao Tomé, quem? O Senhor Jesus, aquele que foi morto na quarta-feira, né? Na verdade é quarta, né? Aí Tomé olhando para a cara deles, Jesus veio jantar com vocês. Ah, ok, tá, acredito. Aí os caras, é verdade, ele ressuscitou, ele apareceu. E ele está cético. E ele está indignado com todo o grupo e talvez esteja até aborrecido com o próprio Senhor. E o Senhor tinha que morrer agora? Isso são horas para morrer? O reino vai ser implantado e o Senhor resolve morrer agora. Assim não dá. Nós somos limitados. Deus é ilimitado. Os planos do Senhor não são os nossos planos. Os caminhos do Senhor não são os nossos caminhos. Precisamos estar em sintonia com a sua palavra para conhecer os seus planos, a sua vontade. Muitas vezes andamos por caminhos largos, espaçosos, que não conduz à vida eterna. Porque a palavra de Deus nos diz, o Senhor Jesus, apertado e estreito o caminho que leva à vida eterna. Ou seja, não espere flores e perfumes pelo caminho. A senda do crente é de lutas, perseguição, rejeição, incompreensão. É assim mesmo. Se foi assim com o mestre, o que você espera melhor? Então pense bem se você está no lugar certo ou não. Com o Senhor é assim. E Tomé, ele é um pouco mais petulante. Ele olha para o grupo, para João, Tiago, Pedro. Ah, o senhor esteve aqui? Provas. Quero ver provas. Né? Laudo clínico, mortuário. Tinha? Não tinha. Ok. O senhor deixou alguma foto aí mostrando as cicatrizes? Não. Bom, se eu não ver as cicatrizes que vocês estão falando que viram, se eu não colocar o meu dedo ali na ferida, eu não vou acreditar. Muitas vezes fazemos esse tipo de prova com Deus. Ah, Senhor, responde dessa maneira. Olha, se isso acontecer desta forma e dessa, eu vou saber que é a tua vontade. Mas Deus não está tratando nada disso. Isso mostra que você está ainda longe da verdade. Muito bem. O outro obstáculo, além do estresse emocional, que o levou a ficar abalado e em crise de fé, é o orgulho. Ah, mas eu não tenho problema de temperamento. Que bom, graças a Deus você está já equilibrado, já é maduro na fé por muito tempo, então você está resolvido nessa parte? Estou, ok, que bom. E o estresse? Pode acontecer a qualquer instante. Um telefonema, dando uma notícia que você não esperava e você fica sem chão. E aí?
Agora, o orgulho é uma área na vida do ser humano que pega, que afeta de fato e de verdade. Tomé parece meio lento para acreditar. Esse Tomé, ele é devagar mesmo. Ele até tenta, ele se esforça para mostrar que ele é esperto em algumas circunstâncias e situações. Vamos ver João capítulo 14, aqui mesmo nesse evangelho. Acho que João, que escreveu esse evangelho, se divertia muito com Tomé, porque é ele que fala mais sobre Tomé. No capítulo 14, no verso 5, quando Jesus está já falando da sua partida, da sua missão, e aí ele fala que ia partir para o Pai, e etc. E os discípulos não estavam entendendo nada daquela conversa, um olhava para o outro e falou, ixi, não estudei para a prova. O que ele está falando? Vai cair essa? Vai. Aí ele pergunta, Tomé, Senhor, nós não sabemos para onde vais. E como então podemos saber o caminho? Que pergunta estranha, deslocada. O senhor está indo para lá? Tá. A gente não sabe onde que é o para lá. Que direção que a gente toma? É um esforço que ele tem para mostrar que ele é esperto. Porque ele vê que Pedro, hora e vez, sempre toma a dianteira e fala. Ele vê que João e outros, ele fala, puxa, eu estou ficando meio para trás, né? Eu meio quieto, só observando, porque esta é a característica do melancólico. Ele observa muito, ele é desconfiado, ele fica um pouco para trás. Ele quer se envolver, mas ele não quer ofender os outros, achando que ele não vai ajudar. E ele fica sempre retraído, porque ele é perfeccionista. Moisés era um melancólico dos bons, selecionado. Não era à toa que ele era uma pessoa que vivia no deserto. Aquela paisagem linda de areia quente, por todos os lados. Uma pessoa assim, né? Não é fácil. O brasileiro, ele tem esse espírito meio irreverente e não é muito sério, porque o clima que nós temos lá, né, nos faz ser assim, acredito. Né? Não vem com outra tese não, que eu não vou aceitar. Eu prefiro ficar com essa. Agora, aqui nós temos uma dica, uma ideia do que vem a ser o dídimo, que é a palavra em grega querendo dizer que ele era gêmeo. Ah, Tomé era gêmeo? Era. De quem? Grande pergunta. Você tem a resposta, Zé Luiz? Tomé, ele era o gêmeo, chamado de dídimo. Dídimo no grego, gêmeo. No aramaico, o original que está lá, é tuma, gêmeo. A grande angústia desse estudo, dessa pesquisa minha, era gêmeo de quem? João fala. João não falou, não mostrou. Mas eu descobri de quem ele era gêmeo. Ninguém sabe, mas eu descobri de quem Tomé era gêmeo. Nós somos gêmeos de Tomé. Sim, a história revela as suas especulações de quem ele era gêmeo ou o que acontecia. Mas olhando por uma aplicação bíblica para a nossa vida, nós temos essas características e estas dificuldades que Tomé enfrentou. O Senhor ressuscitou, veio trazer paz, e ele assim mesmo desconfiava. Será que é assim mesmo? Hã? O gêmeo é aquele que vive em disputa com seu irmão. Não é? Eu não sei se tem alguém gêmeo aqui, né? Tem, eu sei que tem. Né? Eu conheço muitos gêmeos. Faço confusão. Porque eles são parecidos, não sei porquê, né? Na minha igreja, inclusive, há um casal de gêmeos, né? Menino e uma menina, que são diferentes, mas são vitilíneos, unintelíneos, tem essas coisas. Muito bem. Mas o gêmeo tem por característica um sempre competir com o outro, para chamar atenção ou para mostrar que sabe mais que o outro. Com isso, o outro sempre fica em segundo plano. Talvez esta seria o problema de Tomé, por ser um pouco mais lento, um pouco mais desconfiado, um pouco mais devagar.
Tá bom, vou parar por aqui, não vamos acabar com a fama de Tomé, que ele já tem uma fama, né? Muito bem, foi o orgulho ferido que o levou a fazer esse tipo de pergunta. Se eu não ver ao Senhor... E tem mais. Que história é essa do Senhor aparecer para vocês lá na sala, todo mundo fechado, em reunião, e eu fora? Por que o Senhor não veio aparecer para mim? Não aceito isso não. Isso é conversa de vocês. Só para me deixar com inveja. Muitas vezes agimos desta maneira e desta forma, com ressentimento, com orgulho ferido. Por quê? Puxa, eu sou tão dedicado, eu sou tão bonitinho, faço as coisas como a Bíblia manda. O irmão é abençoado, o outro tem sucesso, e eu aqui não tenho nada. Por que o Senhor tem abençoado aquele grupo lá e não me alcançou ainda? Muitas vezes pensamos assim. Nós queremos ser mais que o outro. Ou nós queremos ter mais que o outro. Deus tem tempo e maneiras para tratar com cada um de nós. Cada um tem a sua experiência com Deus, de conversão e de encontro com o Senhor. O Senhor Jesus conhecia muito bem a natureza de Tomé e sabia o momento exato de tratá-lo. E aconteceu isso. Então, vamos voltar no 20. 8 dias depois, no 26, do capítulo 20, estavam outra vez os seus discípulos dentro e com ele agora Tomé. Os caras deveriam ter amarrado Tomé e trazido ele. Tomé, você vai ficar com a gente, hein? E lá vai ele. Chegou Jesus. E estando, olha o detalhe do texto, estando as portas fechadas. O Senhor tem um corpo glorificado agora. Porém, ainda com as marcas da salvação, da remissão. Mas já que já vai pegar um corpo novo, né? Tipo roupa, a gente pensa assim, né? Já que eu vou pegar uma roupa nova, né? Vou pegar uma roupa limpa, sem defeito. O Senhor pega o corpo glorificado, e é esse mesmo corpo que lá em Zacarias, os judeus, quando da segunda vinda do Senhor à terra, para se apresentar ao seu povo, os seus irmãos vão olhar as feridas e vai perguntar, o que é isso? Este povo terreno vai cair em prantos, em lágrimas, arrependido por ter feito o que fizeram. E não foi só o judeu, foi o romano. Logo, foi o povo comum. Mas sendo justo, o que fez todas aquelas marcas foi a nossa rebelião, o nosso pecado. O encontro do Senhor com a igreja é diferente. Já não é de lamúria, nem de choro, mas é de alegria com o Senhor nos ares. Isso com a igreja. O último obstáculo para crer, e assim vamos terminando. Tomé pode ficar até ressentido, porque alguns irmãos receberam uma bênção e ele perdeu. E quando a gente tem essas crises de fé, a gente perde muita bênção. Ele perdeu uma semana de paz. O que é aquilo que mais as pessoas procuram neste mundo, paz. Enquanto aquele grupo já estava em paz, festejando porque o Senhor estava vivo, Tomé ainda estava se debatendo com suas dúvidas, suas questões, em vez de crer. E ele estava ainda relutando consigo mesmo, com as suas culpas, com seu orgulho, com seus ressentimentos. Mesmo mergulhado neste mar de dúvidas e incerteza, decepções, o Senhor Jesus está pronto para estender a sua mão e nos tirar desse lamaçal de angústia e de aflição. Não há nada que o Senhor não possa alcançar. Não há ninguém que fique abandonado, distanciado ou esquecido. O Senhor conhece a todos nós. Quando o Senhor apareceu no meio do salão, com as portas trancadas, fechadas, a primeira coisa que ele foi olhar para Tomé. Imagine a cara de Tomé, né? Quando viu o Senhor, né? Falou, olha lá, né? Aí o Senhor mostra. Aqui, Tomé, vem aqui. Será que os discípulos comentaram com o Senhor Jesus? Olha, encontramos com Tomé durante a semana, sabe? Ele estava lá meio chateado, debaixo de uma árvore, não queria papo com ninguém, conversa com ninguém. Não é? Aí Jesus fala, tá, então vamos marcar lá um café à tarde, eu vou lá parar lá
aparecer, leva o Tomé. Não é assim que funciona. Nós podemos imaginar uma situação totó dessa, mas não foi assim que funcionou. O Senhor aparece e já olha para Tomé e fala com Tomé: Tomé, vem aqui, vamos tratar de um assunto. Tomé viu, o Senhor pediu para ele: vem, toca. Talvez ele nem queria mais tocar, né? Olhava a ferida, aquele, colocar a mão ali, né? Mas o Senhor fala: você queria uma prova? Você quer ver? Vem, eu estou aqui. Você quer me investigar? Você tem curiosidade? Abra minha palavra. Conheça a minha história. Veja a intervenção de Deus na história do homem. E veja as maravilhas que Deus faz, transformando pessoas rebeldes, deprimidas, pessoas com ressentimento, com orgulho, em pessoas vibrantes, alegres, principalmente pessoas em paz com Deus. O mundo procura tanta paz, né? E o Senhor, quando partiu, ele falou para os discípulos: eu vos deixo a paz, a minha paz vos dou, não vou lá dou como o mundo a dá. A paz do mundo é passageira. O meu time lá no Brasil foi campeão no final do ano passado. Foi uma festa, uma alegria, porque o time passou por os últimos 6, 7 anos construindo o seu novo estádio, aquela coisa, pouco dinheiro, pouco time. Caímos para a segunda divisão, quando volta triunfante, rico, foi uma festa. Ganhamos de 1-0 da Chapecoense. Vocês conhecem esse time, né? Conhecem mais a Chapecoense do que o Palmeiras, né? Ganhamos, foi uma festa maravilhosa. Na segunda-feira, amanhecemos com a tragédia. O avião da Chapecoense caiu. Acabou a festa. Acabou a paz. Essa é a paz que o mundo dá. Transitória, enganosa, ilusória. Você está lá em alguns momentos confraternizando, achando que atingiu o zênite, o apogeu. Em seguida, vem uma trágica notícia. Acabou. E a Chapecoense tem uma ligação muito estreita com o Palmeiras. Ela foi criada exatamente por causa do Palmeiras, que era, nos anos 70, um time tipo Barcelona, tipo Benfica. Tá bom, Zé? Tipo Sporting. Tem que, né? Belenense, quem mais, né? E foi criada a Chapecoense com as cores do Palmeiras. E naquele time tinha muitos jogadores que ainda pertenciam ao Palmeiras, aquela coisa toda, existia uma ligação. É assim que a paz do mundo vem. Quando o Senhor partiu e falou: a minha paz vos dou, foi a maior herança que Deus deixou para o homem. A paz do Senhor para aquele grupo. Talvez Tomé ou Pedro falou: poxa vida, nem uma rede nova de pescaria você vai nos deixar? Já que o senhor vai embora, né? Não vou ganhar nenhum anel de ouro, porque eu cumpri o curso de 3 anos como discípulo. Não vou ganhar nada. O senhor não vai construir nenhum seminário. O homem pensa em materiais, em títulos, em cartucho, diploma, etc. O Senhor falou assim: o maior bem que eu tenho vos dou. É a minha paz. É isso que vocês precisam. A declaração de Tomé, encerrando esse episódio, quando o Senhor fala: não seja incrédulo, Tomé, seja crente. E Tomé responde: Senhor meu, Deus meu. É a maior declaração do Novo Testamento. Reivindicando aqui nessa declaração que o Senhor Jesus é o próprio Deus encarnado. Que o sacrifício, que Tomé não compreendia, não entendia, e muitos dos discípulos que andaram com o Senhor por muitos anos, também não entendiam, não compreendiam, foram entender mais tarde, através do ministério de Paulo. Não é isso? Porque a morte para eles seria uma tragédia. Mas para nós, a igreja, a morte é motivo de vitória, de salvação, de perdão. O perdão está na crucificação do Senhor Jesus por nós. Terminar lendo só um versículo, que está em Tito capítulo 2.
Verso 11. Porque a graça salvadora de Deus se há manifestado a todos os homens, todos, não um grupo específico, a todos, ensinando-nos que, renunciando à impiedade, às concupiscências mundanas, desejos mundanos, vivamos neste presente século de modo sóbrio, justo e piamente, aguardando a bem-aventurada esperança, o aparecimento da glória do grande Deus, o nosso Salvador, Jesus Cristo. Assim como Tomé ficou um tempo, uma semana em angústia, se debatendo, depois ele encontrou com o seu Senhor e recebeu a paz. Não seja incrédulo, seja crente. Acreditar é fácil, crer é um pouco além. Vamos terminar com uma palavra de oração? Senhor, nosso coração se alegra quando nós entendemos e descobrimos nas Escrituras, iluminados pelo Teu Santo Espírito, o Teu grande amor, a Tua imensa graça derramada naquela cruz. E a Tua misericórdia nos alcançou, nos trazendo paz. Rogo, Senhor, por esta igreja, por cada querido, cada irmão, que o Senhor Jesus morreu e verteu o seu sangue, que possa ser fortalecido na sua fé, possa cessar a sua crise de ansiedade, sua crise de dúvidas e indiferenças, e se alicerçar e crer na obra de Cristo na cruz do Calvário. Nos ajude, Senhor. Precisamos compreender os Teus planos e os Teus caminhos. E não queremos que o Senhor venha compreender e entender os caminhos que temos criados e temos propostos. Que a Tua paz, Senhor, seja derramada e inundada em cada coração. E que a alegria da vida e da esperança de termos um encontro contigo seja marcante em cada coração aqui. É o que nós oramos no nome santo do Senhor Jesus. Amém.